Olá, pessoal. Eu sou o Bispo Miguel Uchoa. Essa é minha esposa, Juliane Uchoa. Olá a todos. E esse é mais um Paz na Palavra. E o tema de hoje é o discípulo e o pecado. Mas antes eu tenho um recado para você. Nós temos um recado para você. Temos recado hoje? Uhum. Temos. Temos aqui o nosso devocional. Aliás, um discípulo ele deve estar atento a isso. Um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus. E está disponível para todos o devocional Meu Tempo com Deus 2021. Então você pode adquirir aqui na igreja, R$10, já está disponível. É um excelente presente para você dar para os seus amigos também. Então, Tempo com Deus, devocional, não deixe de adquirir. Tem mais algum recado, Júlia? Sim, tem mais recado. É para que você não esqueça de se inscrever no canal aqui da gente, Paz Piedade. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com alguém que você estiver discipulando e convide ele a participar dessas sessões do Paz na Palavra. Isso ajuda muito a disseminação da Palavra de Deus, não é verdade? Isso. E nós agora vamos orar, né? Para poder começar Vamos o orar. estudo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Todos esses lares conectados, Deus, também estão na Tua presença. Todos nós queremos, Senhor, ouvir de Ti. Fala a cada um de nós, Senhor, da maneira que Tu quiseres, Pai, e da maneira que Tu escolheste para o dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Então, vamos a umas passagens bíblicas que vão nos direcionar por todo esse estudo. Um texto muito conhecido sobre pecado na nossa vida. Dois textos estão no mesmo livro da Bíblia, Romanos. O primeiro é Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Um outro texto é: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dois textos clássicos quando a gente fala do relacionamento do cristão, do discípulo com o pecado. Então, gente, vocês já devem ter escutado. Vamos falar um pouco sobre o conceito de pecado, porque isso muitas vezes ajuda você a ter uma ideia melhor. Você já deve ter escutado muito essa expressão. Pecado é errar o alvo. Não é? Errar o alvo. É exatamente isso. Imagina aqueles alvos de setas, né, que as pessoas jogam, dados, que as pessoas jogam na parede, eles têm lá pontuações. E a pontuação principal está no centro, no alvo. Se você acertar ali, você vai marcar 100, mas você nunca marca 100 se você acertar 1 milímetro fora daquele alvo. É verdade. 1 milímetro basta, está fora. A mesma coisa é você ter um alvo e você atirar uma flecha do mesmo jeito e ele chega quase lá, mas não chega. Então não chega. Então, errar o alvo é uma boa definição para o pecado, mas errar o alvo de quê, Ju? A gente erra o alvo do propósito de Deus. É você não acertar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um propósito para a sua vida, para a vida de todo mundo. Então, quando a gente peca, a gente está saindo do propósito de Deus para a nossa vida. Uhum. E não existe assim, o pecadão e o pecadinho. Existem consequências, mas um leve desvio aqui, na saída do meu dardo, vai dar ali fora do alvo. Não é verdade? Vai dar fora do alvo, então não acerto o alvo. Posso chegar perto, mas não acerto. Quem ganha o prêmio? Quem acerta o alvo. Então, quem ganha viver no propósito de Deus? Quem acerta o alvo do propósito de Deus. Qualquer desvio que seja, o meu comportamento, às vezes, as nossas atitudes, tal, elas vão nos desviando do propósito de Deus. É verdade.
Então, pecar é fazer alguma coisa que não agrada a Deus. As pessoas, às vezes, acham que pecar é uma coisa absurdamente grande e o que você faz ali no escondido ou qualquer coisa mais simples não é pecar. Não, a gente não quer colocar peso nenhum sobre ninguém. Mas, entendendo como pecar é errar o alvo, basta um leve desvio aqui, eu não chego lá. Agora, quem são os pecadores, Ju? Somos todos nós. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque nós erramos. O que foi que Jesus orou na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. Porque é muito fácil cair em tentação e pecar e sair do propósito de Deus. Não é verdade? Se o propósito de Deus é que eu ame a minha esposa e que eu seja fiel a ela, se eu não for, o mais leve desvio disso, eu já quebro um vínculo aqui. Eu já errei o alvo do propósito de Deus. Então, até a mais inocente criança, ela peca. Por quê? Não porque ela intencionalmente ali já tem a consciência, mas isso vem lá de trás, isso vem da herança do passado, do começo de tudo, quando o ser humano se afastou de Deus. Porque qual foi o grande pecado, Ju? Do ser humano? Qual foi o grande pecado do ser humano? Qual é até hoje, né? Exatamente. O grande pecado do ser humano, na verdade, ele vem com consequências até o dia de hoje, é que sabemos lá no relato de Gênesis, na queda, é a independência de Deus. Quando Eva, comeu do fruto, na realidade ela foi tentada o quê? Com as mentiras, que Satanás colocou para ela, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade de Deus e colocando ela numa posição assim, você vai saber mais do que Deus. E aquilo a gente viu que a primeira consequência foi o afastamento, que todas as tardes o Senhor ia ao encontro deles, eles estavam lá, mas depois eles fugiram da presença do Senhor. Então o nosso maior pecado é não termos esse relacionamento que deveríamos ter com Deus. Foi quebrado, né? Por isso que quando Jesus deu a vida, ele rasgou o véu e nos deu acesso direto ao Pai. Tem uma ilustração muito interessante que diz que mostra um abismo. Né? Você já deve ter visto por aí essa ilustração. Uma pessoa aqui, um abismo, e o outro lado, Deus. O pecado foi esse abismo que se abriu quando o ser humano, através lá do começo da criação, decidiu andar pelos seus próprios caminhos, com a sua própria consciência e ser independente de Deus. Aí, realmente, com Jesus, a gente vai ver aqui, a ponte foi feita. E qual é a ponte? É a cruz. Aí a gente passa pela cruz e alcança lá. Agora, voltando para a criança. A criança, gente, a criança peca não porque ela é uma pecadora, ela peca porque ela expressa a natureza pecadora que ela nasceu. Todo ser humano nasce com a natureza pecadora. Salmo 51:5, Davi, na sua oração muito clássica, ele se coloca como um pecador, como estando afastado do propósito de Deus. E não porque ele ali pecou, porque ele trouxe essa natureza com ele. Porque até a vida mesmo, a vida nossa pode ser um pecado. Quando? Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus. Quando a gente não anda no centro da vontade de Deus, a própria vida expressa o pecado. Ou seja, o estar afastado de Deus. Porque esse tipo de vida que a gente vive afastado de Deus, muitas vezes a pessoa vive para satisfazer o quê? Os seus próprios desejos. E qual é o propósito da nossa vida? Satisfazer o propósito de Deus, a vontade de Deus, alegrar o coração de Deus. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Com nossas ações e palavras. Isso, com as palavras, com as atitudes. Uma vez eu preguei um sermão aqui chamado Alegre, Faça Deus Sorrir. Ah, que legal. Faça Deus sorrir. Não fui dessa época. Não, como é que eu posso fazer Deus sorrir? Gostei, repete. Vivendo no propósito de Deus, vivendo... Porque Deus nos criou para a sua honra e glória, para ter prazer em nós na criação. Isso. Quando a gente quebra isso, a gente não está fazendo Deus sorrir, porque no pecado a gente anda por outro caminho. É como seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe sempre têm a alegria de ver vocês andando, ver-nos andando no caminho que eles ensinaram. Quando a gente sai do caminho, a gente entristece o coração dos nossos pais. Quando a gente peca, a gente entristece o coração de Deus. Do mesmo jeito, não é verdade? É verdade. Então,
é importante saber que o pecado não entristece apenas o Senhor, mas separa as pessoas da glória que Ele tem para elas. Não tem acesso a Deus quem vive no pecado. Acesso que eu digo tem acesso se clamar, mas não tem acesso porque não vive na presença de Deus. Você imagine que o prazer do cristão é viver na presença de Deus. O discípulo, ele quer viver na presença de Deus para poder agir de acordo com a vontade do Senhor. Quando ele está em pecado, ele está agindo pela sua própria consciência, ele já não está mais seguindo a Deus, consultando a Deus, ele já não tem um tempo com Deus para ouvir a Deus, por exemplo. Ele não abre mais a Bíblia para ouvir Deus falar. Então ele começa a andar por outros caminhos e entristece o coração do Senhor. E sobre essa questão é que assim, aquele... Como cristãos, né, a gente fica assim, tá, eu sou pecador. Eu digo, eu não devo pecar porque vai desagradar a Deus, porque vai me afastar de Deus, né? Eu uma vez disse uma frase que é assim, quando pecamos, nos afastamos de Deus, quando nos santificamos, nos aproximamos do Senhor. Porque Ele é santo, 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 né? E a gente pode se perguntar assim, mas se todo dia eu peco? E Jesus veio justamente para abrir essa porta da reconciliação. O arrependimento nos livra, né, das amarras e cadeias que o pecado provoca em nossa vida. Uma vez eu vi John Piper falando sobre isso, e ele disse assim, não, o meu desejo é que eu pelo menos não peque os mesmos pecados. E ele vai caminhando e vigiando nisso. Que o pecado, não sei qual foi outro pastor que falou, que o pecado na vida do cristão é um acidente. Ele não é algo intencional. E quando o Espírito Santo incomoda e traz à tona, pequei, esse cristão fica entristecido porque sabe que entristeceu ao Senhor. Então, ele vai e se arrepende e se reconcilia. Como nós também temos essa porta, né? Isso mesmo. O pecado, como o Gil falou, achei muito interessante essa definição de John Piper, quando ele diz que o pecado não quero pecar o mesmo. Que ele não quer pecar o mesmo pecado, quer reincidir, né? Isso. Isso já é uma vitória, né? Se você se livrar do hábito de pecar o mesmo pecado. Isso. Fazer a mesma coisa, porque aí você começa a ficar em um estado de dormência. E isso vai ser muito prejudicial para a nossa vida. Não tenha dúvida nenhuma disso. Mas há consequências. O pecado traz consequências na nossa vida. O pecado não é algo que passa livre, passa desapercebido na nossa vida. E a gente vai ver agora algumas consequências do pecado na nossa vida. Então, vamos à primeira consequência que a gente anotou aqui. Ela está lá no Salmo 51, aquele salmo da vida de Davi, no versículo 3. Um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um peso na nossa vida. Quando a gente faz alguma coisa errada, pecar é fazer alguma coisa errada. A gente tem que desmistificar essa palavra. Às vezes eu digo, eu sou um pecador, eu digo, eu sou um errante. É a mesma coisa, porque eu erro o alvo, eu erro o propósito. Então, traz um sentimento de culpa. Olha o que diz o texto. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O que é que você, quando pensa você dizendo isso, eu reconheço, eu tenho um pecado e essa coisa me persegue, o sentimento de culpa. Isso. Você não está liberto daquilo, você está, aquela culpa, por um lado é bom. Por que é bom? Desculpa, mas entenda bem. É bom porque você pode perceber que há pecado na sua vida. O sentimento de culpa é um alerta, é uma luz vermelha, amarela, já quase vermelha, que acende para dizer, você está fazendo alguma coisa errada. É verdade. Porque eu, na minha consciência limpa e tranquila, eu não vou ter sentimento de culpa. Mas se eu tenho o Espírito Santo, porque tem gente também que não tem Deus e vai fazer muita coisa e não vai ter sentimento de culpa. Presta atenção. Muita coisa séria sem sentimento de culpa. Pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a Jesus, não têm a referência. A importância é a referência. Se eu não tenho uma referência, um ponto de referência, qualquer direção para mim vale. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu saio do propósito, eu percebo. Aí vem aquele sentimento de culpa.
Se você tem um sentimento de culpa por algo, você conhece a Jesus, alerta. Essa é uma consequência do pecado. Você precisa se livrar dela. Verdade. Qual é a próxima? O pecado nos separa de Deus. E olha como é interessante, porque é justamente do pecado inicial que provocou toda a separação com o relacionamento com Deus. Isso, exatamente. E o versículo aqui de referência está em Isaías 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Classicamente há uma separação aqui, né? Uma separação muito, muito clara. Deus não está escutando. Eu acho que a definição de John Piper vem muito bem aqui. A reincidência do povo pecando, fazendo as mesmas coisas. Deus, o profeta diz, Deus não vai, porque Isaías é o profeta da profundidade com Deus. Isaías diz, não adianta holocaustos, sacrifícios. Honrar com os lábios. Honrar com os lábios, que muita gente chama culto dos lábios. Tem uma expressão em inglês que é lip service, que é quando você cultua, fala com Deus só dos lábios. No fundo, você está fazendo as mesmas coisas. É o pecado. É o pecado que nos atinge, de fato. Então, separa de Deus. Por quê? Porque a gente não tem... Primeiro porque você, quando vive em pecado, o sentimento de culpa já bateu e você não vai se aproximar de Deus. Não vai. E quando você tenta, muitas vezes você nem consegue. Quando a pessoa diz, o teto parece que está bloqueando, minha relação com Deus não passa do teto. Não é que está bloqueando. Deus está lá, Deus está escutando. Ele está atento porque Deus ouve tudo. Mas não chega a ele o seu clamor. Por quê? Porque nós estamos separados dele. Se estamos separados, então... Necessário reconciliar. Reconciliar. Aí você diz assim, então o que é que eu faço para que Deus me escute novamente? Arrependimento. É isso. Todo pecado, gente, com exceção aquele que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é outro estudo, mas esse não tem perdão, mas todo pecado tem perdão. Lembra que Jesus pegou aquela mulher, o povo pegou aquela mulher de adultério, que era uma coisa gravíssima, ela ia morrer ali. E Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais, não faça mais isso. Arrependimento, se arrependa, tome uma outra direção, volte e siga na direção oposta da que você vinha. Então a separação de Deus não é permanente. Na hora que você clamar, pedir a Deus perdão, se arrepender, o Senhor volta, Ele abraça e você abraça Ele novamente. Anunciar as boas novas, anunciar a vinda do reino, é anunciar a necessidade do arrependimento. Como João Batista fez quando estava abrindo o caminho para Jesus, como o próprio Jesus fez, como os próprios apóstolos fizeram, né? Quando Pedro pregou em Pentecostes, o que é que o povo chegou para ele? O que é necessário? O que é necessário? O que ele respondeu? Arrependam-se. Arrependam-se. Então é muito importante estar sempre casado uma coisa com a outra. Mas essa porta poderosa do arrependimento é a que nos reconecta com o Senhor. E é uma bênção, né? Porque é uma maravilha isso, porque tem pessoas que não entendem isso. Sim, mas você é uma pessoa assim terrível e você se arrepende, pede perdão e está perdoado? O que é que a gente diz? Tá. É o que a Bíblia nos ensina, é o que Jesus ensinou. Se Jesus ensinou, gente, a gente apenas agradece e segue. Mas há muitas consequências, mas que a gente vai denotar aqui, há uma terceira também que é bem... O pecado nos escraviza, Romanos 6,17. Lê aí, Ju. Mas a graça de Deus, Mas graças a Deus. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Lindo isso, né? É lindo. Exatamente o que a gente estava dizendo aqui, veja. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, dominados pelo pecado, errantes o tempo todo, saindo do alvo, errando o alvo, saindo do propósito, passaram a obedecer, se arrependeram de coração àquilo que foi ensinado a eles, o Evangelho.
foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça, da verdade, da Glória coisa a Deus. certa, de fazer a coisa certa. Essa é uma escravidão que eu quero ter. É a escravidão de que eu quero ter, de estar o tempo todo ligado à verdade, a fazer a coisa certa, a agir da maneira certa. Essa é a escravidão que a gente quer. Muitas vezes a gente não consegue. E por isso que o arrependimento está o tempo todo disponível. Nunca ache que você é o pior pecador e que não tem chance mais para você. Não. Você pode pecar quantas vezes você pecar. Agora, se você genuinamente se arrepender, você é perdoado. Enquanto mais você entender disso, Você vai menos, vamos dizer assim, você pecará, Vai porque você reincidir. vai dar valor à graça. Isso, vai valorizar o estado que você está, da presença de Deus, da graça de Deus. Por isso que Jeremias diz, vocês me buscam, me encontram, quando buscam de todo o nosso coração. Jeremias 29:13. Anota aí, todo o nosso coração. Amém. Lá de dentro, buscando lá de dentro, você encontra. Amém. Então, o pecado escraviza, mas o arrependimento nos leva a uma outra escravidão, entre aspas, que é a escravidão de fazer a coisa certa. E esse mundo está precisando de discípulos que ajam e façam a coisa certa, que ajam com a verdade. Nós somos um testemunho para o mundo. Mas tem muitos outros que a gente vai passar aqui e você pode até buscar depois na Bíblia, mas a cegueira espiritual, o pecado cega. Está lá em 2 Coríntios 4:4, mostra a cegueira espiritual. Quando o pecado toma conta de você, quantas vezes você conversa com uma pessoa e diz, mas como é que você estava vivendo isso? Eu não estava enxergando. Eu não conseguia ver que era isso, que tinha essa consequência, que era dessa forma, porque vai embaçando a nossa visão totalmente. E por isso que o contrário disso é uma manifestação da presença do Espírito Santo. Porque ele traz à tona. Porque você busca. Isso. Também o pecado traz, Efésios 2:1, morte espiritual. Porque a reincidência o tempo todo, você vai morrendo. Vai morrendo. Você começa a não ter mais relação com Deus, você não se relaciona mais, não ora, não conversa, não está mais na igreja, na comunidade da fé, não está mais na célula, você vai se afastando e aquela chama, aquela brasinha vai se apagando. Quer ver uma outra coisa? Efésios 2:12, perde a esperança. Já vi gente dizer assim, não dá para mim, eu desisto. Porque o pecado cauterizou tanto a mente da pessoa, que ela disse, não dá para mim, eu desisto. Corrompe, Tito 1:15, condena, a pessoa se autocondena, Tiago 5:12. E claro, o pecado pode trazer um julgamento eterno, se nós não nos arrependermos. Porque o maior pecado do ser humano, o maior de todos, qual é? É não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente. Esse é o grande pecado. Rejeitar a palavra de Deus. A palavra é essa. Rejeitar o propósito de Deus para a sua vida. Aí sim, aí o julgamento eterno vai pesar sobre nós. Mas todo aquele que clamar, diz a palavra, será salvo. Glória a Deus por Amém. isso. E aí, gente, essas são as consequências. Mas tem uma resposta que nós podemos dar a isso. Amém. Entenda uma coisa, todos são responsáveis pelos seus próprios pecados. Olha o que está lá em Romanos 14. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Lá no profeta Zacarias diz que não se diga, não só uma vez, diz mais de uma vez, não se diga esse discurso, esse provérbio em Israel, de que os pais pecaram e os pais comeram uvas e os filhos embotaram os dentes, travaram os dentes. Não. O pecado do pai é do pai. O pecado do filho é do filho. O pecado de cada um, porque a palavra diz, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nós todos temos pecado, nós todos temos preferido o egoísmo, em vez de amar a Deus em primeiro lugar. Então Deus quer que nós nos afastemos do pecado, Ezequiel 18:23. Amém. Mas os homens, o ser humano, nós mesmos, vamos colocar nós dentro disso, escolhemos o pecado contra a vontade de Deus. A nossa resposta não é essa. Deus sabia a consequência disso tudo
E ele deu ao homem o direito, a possibilidade dele tomar uma decisão de reconhecer a grandeza de Deus. Ele deu esse direito. Hoje, nós ainda temos esse direito. Você pode escolher agora. Você pode escolher permanecer no pecado ou continuar separado de Deus ou aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o discípulo verdadeiro, ele já aceitou Jesus, ele rejeitou o pecado. Isso. Mas pode ser que você, quem sabe que está assistindo esse estudo hoje, precise dessa decisão. Tome ela hoje mesmo. Amém. Porque Jesus deu a vida para nos salvar, gente. Salvar de quê? De todos os nossos pecados, mas acima de tudo, do pecado da separação. Ele deu a solução para a gente ter os pecados removidos. Lá em 1 João diz, se você disser que não tem pecado, você está mentindo e faz Deus mentiroso. Por quê? Porque ele disse já que todos pecaram. Então você não tem pecado, não. Não, você pode não ter aquele pecado que você considera grave na vida de alguém. É verdade. Mas o fato de você não estar andando com Deus já é um pecado. E é um pecado muito grave. Mas ele deu a solução para que esse pecado fosse removido da sua vida. Se você fizer assim, você volta à comunhão com ele. Você volta a essa unidade com ele. Foi para isso que nós fomos criados, para viver em unidade com Deus. A separação de Deus pelo pecado foi um absurdo assim para a gente. É algo que não condiz com a natureza humana original, criada para Deus. Propósito inicial do Propósito Senhor. inicial do Senhor. Deus quer que a gente conheça a sua vontade para a nossa vida. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Se a gente vive em pecado, a gente não vai conseguir encaixar isso. Entenda, gente. Viver em pecado é uma coisa, pecar é outra. Viver em pecado é uma coisa, pecar é outra. Pecar, todos nós pecamos. Basta um olhar, você pode pecar, sair do alvo, do propósito de Deus. O propósito de Deus não era aquele. Eu fiz, pequei, errei. Mas eu viver errante, reincidindo e conscientemente disso, isso não é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, assim, a mensagem de hoje aqui é muito em cima de há pecado, há perdão. E nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. Esse é o primeiro passo. Nossos pecados precisam ser perdoados. Existe um perdoador? Existe. Nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, nós temos que apagar a natureza pecadora. Quando a gente nasce de novo, a gente elimina aquela natureza pecadora, o domínio do pecado não está mais sobre nós, porque há o Espírito Santo em nós. Nós podemos reagir, nós podemos ir contra essa vontade pecaminosa. Amém. Mas para isso é importante nascer de novo. E a pergunta que fica aqui para você agora é, você nasceu de novo? Você conhece a Jesus Cristo já? Se não, olha o que disse a Bíblia lá em João 3. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que você nasça de novo. Disse isso a um jurista, a um homem da lei, a um teólogo. Ele disse, não se espante. Porque o teólogo veio para ele e disse, sabemos que você é mestre. Ele disse, não. Isso aí todo mundo sabe. Eu quero saber se você me conhece. Aleluia. Aí você precisa começar de novo. Toda essa sua concepção, essa sua teoria, ela não é isso que a gente está tratando. Comece do zero. Marca o zero na sua vida. Nascer de novo com Jesus. É assim. Isso. Aí você vai ser uma nova criatura, capaz de conhecer o Senhor, gozar de comunhão com Ele e reconhecer o pecado na sua vida. Porque você não vai reconhecer o pecado se você não tiver o Senhor. Não é verdade? Verdade. Não há como você reconhecer o pecado se você não tiver o Espírito Santo na sua vida. O que é que a gente pode encerrar esse estudo de hoje perguntando a você? Temos aqui, né, algumas perguntas de reflexão. Dá uma boa definição, dá uma boa reflexão isso aqui. Isso. Primeira pergunta para vocês. Errar é uma boa definição para a palavra pecado? Comente. Segunda pergunta. O que aconteceu a Adão quando ele pecou? A gente também falou sobre isso, né? Uhum. Terceira. Por que o sentimento de culpa é um problema para a maioria das pessoas? E por fim,
Porque a maioria das pessoas não reconhece que está entristecendo a Deus. Eu vou responder só essa última, as demais Boa. quero que você faça. Por que a maioria das pessoas não reconhece que está entristecendo a Deus? Como eu falei, a mente e o coração ficam cauterizado quando você não conhece o Senhor. Exatamente. Você vai se acostumando. Olhe para a sociedade hoje. Você vai se acostumando com o modus operandi, com o modus vivendi. Se amoldando ao padrão. Vai se amoldando ao padrão. Romanos 12 diz, não se amolde, não tome a forma do mundo. Você vai tomando aquilo ali, aquilo vai cauterizando a sua mente e algo que antes poderia até lhe parecer algo absurdo, você deixa passar e aceita como sendo algo extremamente normal. E aí você vai entristecendo o coração de Deus. A pergunta talvez que a gente possa fazer é, você acha que essa sociedade que está vivendo hoje está entristecendo o coração de Deus? Ora, sem dúvidas. Muito, 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 muito. Nós esperamos que você tenha gostado, que você tenha aproveitado esse estudo sobre o discípulo e o pecado. Esse é o terceiro estudo da temporada O Discípulo, Discipulado. E vamos seguindo. Porque esse tema realmente é vital, né? É muito importante, né? Nós vamos trabalhar outros temas também da relação do discípulo com Jesus, mas o pecado tem que ser primeiro, porque o pecado é o que nos afasta. Sem conhecer um pouco do pecado, do que é pecado, não do pecado, do que é pecado, a gente vai ter dificuldade de caminhar com o Senhor. Eu tenho certeza que você pode ser abençoado se você continuar estudando. Faça uma revisão do que a gente disse aqui. Anote no seu caderno. Pega a sua Bíblia, risque aí, vai ser bênção para a sua vida. Amor, antes da gente finalizar esse vídeo, senti um direcionamento para fazer uma oração. Vamos lá então. Se nesse momento você que está assistindo esse vídeo sentiu um incômodo em algum momento e sentiu como Deus falando ao seu coração a respeito de alguma coisa que o inimigo ainda esteja lhe condenando por um passado, e você tem esse sentimento de culpa que ainda não foi liberto, nesse momento eu lhe digo que se você verdadeiramente se arrependeu, Deus já lhe perdoou. É muito importante que a gente tenha isso claro na gente. Muito importante. Leia a primeira carta de João, veja que ele diz, nós temos um advogado fiel, que responde, que advoga por nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então você é livre. Pega esse versículo de Romanos 6, 17 e 18. A graça de Deus, embora nós fomos escravos do pecado, mas agora a gente passa a obedecer de coração, em gratidão, pelo mover do Espírito Santo que passou a habitar em nós. E nós fomos libertos do pecado. Somos pertencentes agora à justiça. Nós fomos justificados pelo aquele que não pecou, Jesus Cristo, e tomou os nossos pecados sobre ele. Então não permita que o inimigo venha com acusação quando você já se arrependeu de um pecado que cometeu. Então nesse momento eu quero orar por essa libertação. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos aqui. Essa pessoa que está com esse sentimento, Deus, essa pessoa que está te buscando, Pai, se arrependeu, Deus, mas o inimigo com estratégias, Senhor, que sempre são as mais sujas, Paizinho, tenta colocar alguma prisão, Senhor, emocional na mente dessa pessoa. Nós clamamos agora por libertação, no nome de Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu peço o teu sangue do Cordeiro sendo derramado sobre a vida de todos aqui que estão assistindo, Paizinho. E sabermos e agradecemos a Ti que temos um fiel advogado por nós, Paizinho. E que também saibamos, Pai, valorizar a graça que custou um alto preço para Jesus. E glórias a Ti, Paizinho, por ter enviado o Teu único Filho para nos salvar de toda a condenação do pecado. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. Que bom que você esteve conosco mais uma vez. Queremos agradecer a sua atenção e divulgue esse estudo. Se você está fazendo um discipulado, coloque os seus discípulos, o seu grupo de discipulado para assistir, para participar. Deixe o seu comentário,
Deixe uma dúvida, talvez você tenha dúvida aí no espaço reservado, você pode deixar alguma dúvida, algum comentário que você quiser e nós vamos alcançar você. E não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal que vai ajudar para a gente a continuar comunicando melhor a vontade do Senhor e a vida de um discípulo nessa temporada discipulado do Paz na Palavra. Amém. Lembre-se também que na descrição desse vídeo tem os recados da semana. Isso. Vamos lá, então? Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.